pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 8 ações que eu separei, tá? São stocks americanas que elas pagam dividendos e são boas pagadoras de dividendos, tá bom? Lembrando, isso não é recomendação de compra e é importante vocês entenderem que lá fora eles gostam de, eles preferem a bolsa, vocês acabam ganhando dinheiro vendendo e comprando ações ou com bonificações e tal, ou com recompra de ações. Normalmente a empresa ela não distribui muito lucro em dividendo, então dividendo é uma parada que é mais comum aqui no Brasil e em outros países do que lá na América. Mas isso dito, são boas pagadoras de dividendos e o melhor, pagam em dólar, né? Isso dito, já curte o vídeo aí, dá uma força pro canal, beleza? E bora pra lista. Eu vou começar com uma bem óbvia, tá? Uma bem óbvia mesmo, que é a nossa querida QO, a Coca-Cola. Deixa eu colocar aqui. The Coca-Cola Company. Ah, mas ela tá pagando só quase 3% de dividendo e tal. Verdade, gente, mas olha só que coisa curiosa, né? Falando sobre robustez de dividendos. É um relógio, tá? Todo ano foi em março, em junho, em setembro e novembro a Datacom. E ela tá pagando dividendos, deixa eu agrupar para vocês por ano, desde 1995. Ela nunca falhou em distribuir dividendo, nenhum ano. Então, embora ela não pague muito dividendo em quantia, ela é robusta, né? Ela paga sempre. A próxima da nossa lista é a nossa querida Johnson & Johnson. Vamos tentar procurar aqui pelo ticker, né? JNJ. Lá fora, diferente aqui do Brasil, as empresas elas não têm que seguir um padrão do ticker, tá? Não tem uma quantia de letras, uma quantia de números. Cada empresa tem um padrão, tá? Vocês vão notar que tem empresa chamada U, tem empresa chamada QO, que é a Coca-Cola. Tem uma outra aqui da lista que é bem interessante, né? O ticker dela. Mas Johnson & Johnson pagando ali na casa dos 2% também. Empresa do setor gigante, né? Do setor de farmácias e cuidados, né? Bem-estar. De novo, tal qual a Coca-Cola, a gente está falando de uma empresa que é um relógio suíço praticamente, né? Fevereiro, março, agosto e novembro, nos últimos 10 anos, 11 para ser exato, está pagando dividendo. E se a gente for falar de previsibilidade, ela está pagando dividendo desde 95, tá? Então a gente está falando de uma empresa que já está pagando dividendo há mais de 30 anos, tá? Ininterruptamente. Próxima da nossa lista, nossa segunda colocada. Essa tem um ticker muito legal, que é a 3M. E o ticker dela é MMM. Por que MMM, né? Porque é 3 M's. Eu acho isso muito legal lá fora, tá? Cada empresa pode colocar o ticker do jeito que ela bem entender. Claro que faça sentido que a bolsa lá aprove, né? De novo, 2% de yield não é aquele baita yield, mas para o padrão americano, lembre, lá os juros é de 3%. De novo, paga 4 vezes por ano e está pagando dividendos direitinho, bonitinho, desde 1995. De fato, algumas delas estão pagando desde mais tempo. É que o Estados Invest só consegue computar até esses 31 anos, por enquanto. É uma empresa de bens de consumo, né? Eles vendem muitas soluções para casa e tal. A próxima da nossa lista, agora do setor marítimo, muito interessante, é a nossa querida DHT. Gigante do setor, tá? Ela sempre foi uma grande pagadora de dividendos, tá? Eu coloquei na lista, embora ela não esteja pagando dividendos atualmente, porque acredito eu que é uma bela oportunidade, embora tenha subido muito, até porque tem muita coisa acontecendo no transporte marítimo. Se você for olhar os dividendos, ela sempre foi uma ótima pagadora de dividendos, tá? Óbvio, anos maiores, anos menores, mas sim, é uma empresa para você ficar de olho se você está de olho em dividendos. E eu coloquei ela aqui mais para exemplificar o setor, tá? Coloquei duas, na verdade. Coloquei a DHT e coloquei a FRO.
que é a Frontline. O setor marítimo, tá? Não está sendo uma ótima pagadora de dividendos tal qual as anteriores. Porém, é um setor que, se você olhar, está com uma valorização de 126% nesse ano. É um setor que está crescendo muito, muito, muito. Então, as empresas estão aproveitando esse crescimento para investir nelas mesmas, não estão pagando dividendos. Porém, se eu fosse olhar o futuro, eu acho que o transporte marítimo, tá? O transporte de cargas, ele tem muito a crescer e vai ser um grande pagador de dividendos. Vai acontecer mais ou menos o que acontece, sei lá, com o setor de transmissão elétrica aqui no Brasil, que, tava crescendo muito, 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 e de repente, cresceu, aí agora, vou distribuir lucro, entendeu? Então, essas duas, embora não paguem dividendos, eu acredito que virão a ser grandes pagadoras. E já foram, na verdade, né? Se você olhar aqui o histórico, tá pagando dividendo desde 87, né? Olha que parada impressionante. Mas, enfim, bora para a próxima da nossa lista. Dessa vez agora uma que está pagando dividendos, que é a nossa querida VZ, a Verizon. Essa já está com yield um pouquinho melhor, tá? A gente está falando de 5% de yield. $50, uma ação, está subindo 10%. E se eu mostrar para vocês, olha só que legal, tá? Janeiro, abril, julho e outubro. É uma empresa que paga dividendos 4 vezes por ano também. E é um reloginho, né? Paga direitinho. Se eu for agrupar para vocês por ano, olha só que impressionante isso aqui. Desde 95, ela não para de pagar dividendos, tá bom? Não teve, houveram muitas coisas que aconteceram no mundo e mesmo assim, se você parar para olhar, com adendo aqui a 2004, né, que teve uma crise lá, olha só sobe o dividendo, né? Só sobe. Então é impressionante. Empresa do setor de comunicações, empresa gigante americana. Próxima da nossa lista, nós temos uma que talvez desagrade algumas pessoas, tá? Que é a Philip. É uma empresa do setor de tabaco. Mas por que está aqui na lista, né? Esse é um setor muito antigo, tá bom, gente? Esse é um setor muito... muita gente não gosta, muita gente não investe por princípios, por ESG e tal. E justamente por isso, acaba que essa empresa ela tem um churning muito interessante. Ela foi uma boa pagadora de dividendos, ela parou recentemente. Normalmente quando a empresa ela para assim nesse último ano é porque ela está investindo muito nela mesma. Se você for olhar, deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico anual. Desde os anos 2000, 2008, ela está pagando dividendos, eles são cada vez maiores. E em 2025 parou, né? Isso pode ser um sinal tanto de alerta quanto de bom, entendeu? Mas, de novo, coloquei aqui na lista para vocês entenderem uma coisa muito importante, tá? Todos os setores pagam dividendos, independente do que você goste nele ou do que você não goste. Diferente do setor marítimo, eu não acho que esse setor de tabaco ele vá crescer ao longo do mundo. Então, ele não está crescendo. Quando uma empresa para de crescer, ela pode distribuir lucro, porque ela não está mais investindo nela. Então, acho sim que vai acabar pagando dividendos esse setor. Então, é de ficar de olho. E se você tolerar esse tipo de investimento, né? Armas, tabaco, álcool, essas coisas lícitas, né? Drogas lícitas, né? Mas... eu particularmente não gosto, não é um setor que eu olho muito. Deixei aqui na lista só para vocês entenderem que existem diversas empresas e diversas maneiras de ganhar dinheiro na bolsa, tá bom? E com diversos tipos de negócios diferentes. Agora, para a nossa lista, a penúltima da nossa lista, essa gigante, né? CVX. A Chevron, tá? Empresa, né, da Exxon, da Mobil, né? De energia, 3% de yield, não é muito, mas também não é pouco para o padrão americano. Temos dividendos em fevereiro, em março, em agosto e em novembro. De novo, 4 vezes por ano. Você vê que as empresas americanas elas costumam fazer isso, né? Um payout trimestral. Deixa eu agrupar aqui no anual, deixa eu mostrar para vocês que legal, tá? Chevron está pagando dividendo, né, desde 95. E como vocês podem ver, adendo feito de novo em 2004, 2005, quando teve crise por lá, olha só como foi só aumentando, tá? Desde 2006 até agora. Então, tudo indica que
Chevron vai conseguir pagar ali pelo menos mais de $6 de dividendos esse ano. E agora, vamos para a última da nossa lista, tá? Não podia deixar de fora, tá? Do setor de energia, a ExxonMobil, tá bom? A Chon, né? Temos aqui 1% de yield. Nossa, mas é a mais baixa, você deixou por último, sim. Mas é 1% de yield com muita constância, tá, gente? É algo que é impressionante para mim. Óbvio que você nunca vai falar de números muito altos quando você fala de estoques americanas para investimento, né, para dividendos. Mas, de novo, olha só. Desde 2012, olha como os dividendos vêm só aumentando, só aumentando, só aumentando. Então, acho muito interessante. Se você está buscando dividendos, fique de olho no setor de energia lá fora. Não energia elétrica, mas energia combustível, por exemplo. Então, Chevron e Exxon. Fique de olho no setor marítimo. Fique de olho no setor de comunicação. Tudo bem? E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida, usa os comentários. E me conta nos comentários qual empresa que você investe, que você recebe muito dividendo, tá bom? Lá fora. Vejo vocês amanhã. Valeu, falou, até mais.